Fala, galera! Mais um podcast. Meu nome é Júlia, tô aqui com o meu co-host, Henrique. Fala um pouquinho aí, velho. Olá, gente, boa noite. Vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, né, não? Polêmico mesmo. Feminismo, gente. E a gente tá aqui com dois convidados, Roger e Semi. Fale um pouquinho de vocês aí. Por favor. Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui essa noite com os meus sobrinhos queridos, né? Henrique e Júlia, e meu amigão Roger, para falar de um assunto que ele sabe falar, entendeu? Estou aqui só para dar um apoio moral. Eu não tenho nem lugar de fala, gente. É um prazer estar aqui. Eu amo estar nessa roda com esse pessoal tão querido, tão amado. Vamos lá. Então, bora começar, né, a polêmica. Primeiro, uma pergunta para você. O que é exatamente o feminismo e como ele começou, assim, a história mesmo? Então, a história do feminismo, assim, tem o que a gente chama de movimentos pré-feministas, né? São aí durante séculos, milênios, de ver mulheres se levantando, defendendo alguns ideais ou outros. Mas o feminismo a gente classifica mesmo assim, no final do século XIX, começo do século XX, com o movimento sufragista, né? Que procurava e buscava o direito dos votos das mulheres. Né? A gente fala até de ondas, uma forma que a gente fala de ondas de feminismo, né? Onde esses movimentos buscavam determinadas pautas. Enfim, a primeira onda, que a gente chama de onda sufragista, a gente tem uma segunda onda, né, que é liderada sufragista, você fala por causa do direito ao voto, do sufrágio. Que as mulheres não tinham esse direito, né, e elas estavam lutando por isso. A ideia é essa. Exatamente. Na época só homens votavam, enfim. E há depois uma segunda onda, principalmente com a Simone de Beauvoir, né, que é muito conhecida, na meados do século XX, e a gente fala depois de uma terceira onda. Né? A segunda onda é mais caracterizada pela busca da liberdade sexual, direitos do trabalho iguais. Você tem aquela imagem das mulheres queimando sutiãs, né? O feminismo começa a ser visto propagado assim, né? Visto como uma coisa assim mais muitas vezes mais agressiva, né? Mais bélica, né? Bélica, como quebrar de fato paradigmas sociais, de ideais de uma mulher que tem que ficar em casa. A gente vê também o surgimento da pílula anticoncepcional um pouco por ali, uma revolução, né, também sexual, capacidade da mulher não ter filhos, né, após relações sexuais, enfim. E a gente vê o que a gente chama de uma terceira, e tem gente falando até de uma quarta onda, né, do feminismo, né, que a gente, não sei vocês, mas vocês percebem isso hoje quando a gente olha para uma passeata feminista, alguma coisa assim, você vê que ela nunca é uma passeata sozinha, né? A gente teve vários grupos juntos, principalmente várias minorias reunidas, né? Exatamente. Várias pautas, né? Várias pautas, tanto que junto com o movimento LGBTQI, PN+, eu descobri que eu estava no QIA+ ainda. Eu acho legal falar também que é assim, um movimento revolucionário. Com certeza. Né? É uma coisa que trouxe não só a discussão de papéis, né, como a discussão de gênero, né, isso nessa evolução que você está falando, mas assim, um movimento extremamente revolucionário. Completamente. Né? E a gente não está mobilizatório. Né? A gente está tentando acabar aqui. A gente está fazendo, acho que eu falei 3 minutos. Tipo assim, antiga minutos. ordem, e agora vamos estabelecer uma nova ordem. Como qualquer movimento revolucionário, ele também trouxe essa. Com certeza. Mas ideia, a gente não está tentando aqui acabar e esgotar o que seria o feminismo de maneira histórica. A gente está fazendo um mega resumo. Tem muitos vídeos no YouTube sobre isso que falam muito melhor do que a gente vai falar sobre essa questão histórica. A gente só está dando assim, para o desavisado que chegou aqui. Até mais ou menos tem assim. Várias ramificações, né? Hoje muitas. Tem vários tipos de feminismo. Mas essa terceira onda, o que a gente está falando já de uma quarta, tem se aproximado muito das pautas identitárias, dos movimentos LGBTQI, APAN+. Acertei. Enfim, então a gente vê isso tem causas, né? A gente vai passar por isso daqui a pouco. Assim, pra gente nessa linha histórica, né? Porque teoricamente, assim, tem algumas pode não ser assim, mas teoricamente começou por uma luta justa, né? Que é a luta dos votos, para as mulheres conseguirem os votos. Mas onde é que deu errado, assim? Quais são os problemas que surgiram nesse movimento? Você responde historicamente. Olha, eu acho que é a junção dessas pautas, né? Porque uma pauta é do direito, né? A gente vê também
da diferença de papéis, né, da diferença biológica, né, que foi se construindo. Mas, assim, essa questão dos direitos, né, era originalmente isso, né, o direito de votar. Depois é o direito sexual, né, o direito de usar meu corpo como eu quiser. Né. E isso foi levando, né, a uma série de questões que envolvem. Aí a gente vai passar para outra parte ou a gente vai parar aqui? Né? A gente vai pensar em uma realidade onde houve uma desconstrução da visão da família, né? Da família tradicional, judaico-cristã, não é? Que tem uma moralidade, que tem uma ética baseada na palavra de Deus. Né? Então, isso foi desembocar aí. É isso que você quer falar? Porque grande parte desse movimento vê a família como uma forma de opressão, né? Tem essa ideia de opressores e oprimidos, né? A família é como se fosse uma opressão. Então, não tem como a gente conciliar muito isso com o cristianismo, né? Então, qual é o limite disso? A gente fala isso muito a partir da segunda e terceira ondas, né, do feminismo, porque a gente vê determinadas pautas sendo agregadas ao movimento, né, feminismo, e esse feminismo sim, se fragmentando em diversos pequenos movimentos, né? Hoje a gente fala de, não é só um movimento feminista, são movimentos feministas, movimento feminista agrário, movimento feminista negro, movimento feminista trans, tem várias pautas que se fragmentaram. Se agregaram a essa original. Né? Exatamente, e essas pautas se fragmentaram, mas, assim, tentando resumir muito, acho que você me bem falou, assim, no nosso olhar cristão, quando a gente olha para as escrituras como a nossa base, a base da construção do que é ser homem e do que é ser mulher, o feminismo vai contra isso. Hoje o feminismo quer desconstruir os ideais, a identidade do que é ser homem e do que é ser mulher, o que é ter um gênero masculino e feminino. Então, isso é muito problemático quando a gente olha para as escrituras. E isso implica diretamente nesse modelo de família, Henrique, que você está falando, né? Que é o que a palavra de Deus traz. Então, se não existe mais homem, mais mulher, né? Não existe mais família. Né? Não existe a procriação, né? A geração que vem depois. Né? Não existe também o papel que cada um exerce, que é o paternal, o maternal e o filho. Né? Então, é uma desconstrução completa, né? Desse sentido da família. Isso é importante perceber isso, porque isso não é só, às vezes, as pessoas, principalmente não cristãs, ou que se aproximam das pautas feministas, eles olham para a gente e falam, está achando que vai perder, ou eles estão achando que vão perder a hegemonia da sociedade, ou eles estão... Eu lembro de escutar esse tipo de conversas, né, esse tipo de críticas aos movimentos que defendem valores tradicionais. E muitas vezes eu lembro de ouvir uma amiga minha falar, poxa, mas eu não sou uma família, sou eu e minha mãe só. Eu não tenho homem na minha família, então quer dizer que eu não sou uma família? As escrituras têm esse tipo de família também. Elas, não é que uma família, para ser boa, tem que ter um homem e uma mulher. Porque tem várias causas. Homens morrem, mulheres morrem. Você tem mais filhos, às vezes filhos são criados com avós, com tios. Enfim, a Bíblia abre espaço para esse tipo de família. Mas os papéis de homem e mulher, o gênero, não é desconstruído. Acho que esse que é um dos problemas que o feminismo... Essa desconstrução, a Bíblia não aceita. Eu acho que, para a gente deixar mais claro, assim, quais são esses problemas que realmente existem na sociedade, que assim, o feminismo tomou como pauta, mas e qual a resposta cristã para isso? Para esses problemas? Quais são esses problemas e qual é a nossa resposta para eles? Que não o movimento feminista completo, assim. Acho que, de novo, o movimento feminista, eu vou andar um passo para trás, né, do que você perguntou, me permita. Porque o feminismo, acho que ele existe, ele surge a partir de um vácuo real, de um problema real. E isso é importante a gente falar. Há um problema de desigualdade profunda na sociedade histórica. Historicamente, homens oprimem mulheres. De maneira geral, sim. Quando você bota assim, olha, a gente não tem como fugir disso. Eu estava falando com vocês logo no começo, o próprio Gênesis afirma isso, no capítulo 3, no versículo 16. Logo após o pecado do homem e da mulher, da primeira família, Deus ele fala das consequências do pecado. Ele fala assim, olha, mulher, com dor você dará à luz aos filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Então, Deus fala sobre como os homens vão oprimir e dominar as mulheres, logo após o pecado. Deus não institui isso, agora eu vou fazer com que isso aconteça. Não é Deus que instituiu isso. Mas ele fala,
Tá aí a consequência. Vocês desaprenderam a se relacionar comigo. Como vocês não vão se relacionar mais comigo da maneira correta, vocês não vão mais submeter a mim, o relacionamento entre vocês dois vai ficar desbalanceado, vai ficar errado. E o homem, que é biologicamente mais forte, ele vai usar essa força dele para te oprimir, para te dominar. Isso vai acontecer. E aí, existe uma questão histórica nisso. A gente vê nas próprias escrituras. A gente vê isso. E Semi pode falar também muito a respeito disso. Uma coisa que também é bom salientar é que tipo, a Bíblia ela é um livro que tem essa parte transcendente, né, a parte espiritual, e também tem uma parte histórica. Então, tipo, quando você vai ler uma parte da Bíblia, não tem como você ler um versículo e acabou, legal. Tem a parte do contexto histórico, como você falou aí de Gênesis. Tipo, existiu realmente essa parte do patriarcalismo feroz, assim, radical, e ainda existe em alguns lugares. E, tipo, não dá para negar isso, sabe? E isso não é motivo de Deus ou motivo do cristianismo, é por causa da caída do homem, entendeu? Exatamente. Só que não parou aí a história. Sim. Exatamente. Né? E essa é a ideia. E, às vezes, esses movimentos, né, eles também se apegam a essas coisas, né? E existe uma reação social a tudo que ele falou, né, dessa história, mas não acabou aí, né? Deus enviou seu filho Jesus, né, para restaurar essa comunhão do homem com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, através de Jesus, ele traz uma revelação no Novo Testamento de como essa família que um dia caiu pode ser restaurada, pode viver plenamente em harmonia, segundo o conselho de Deus, né? Então, isso está lá descrito em Gálatas, em Efésios, né? A gente tem um modelo de uma família que tem uma moralidade ética cristã, onde cada um tem o seu papel, que não é superior ou inferior ao outro, né? O homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem, né? Porque no bojo desse movimento feminista a gente vê muito essa exaltação, né, da figura feminina, que já traz essa consequência de superioridade, né? Eu estou brigando para ser superior. E dentro da revelação de Deus aos homens, que é a palavra de Deus, não existe essa relação, né, de autoridade, de autoritarismo, né, de dominação, de subjugação. Por quê? Porque a Bíblia traz no Novo Testamento que a figura desse homem que vai ser um pai, que vai ser um marido, deve ser semelhante a Jesus, né? E essa mulher deve ser semelhante à igreja, não? Imagine que relação, né, que deve existir. Foi ele que instituiu esse entendimento. Então, não existe mais essa ideia de Adão e Eva, que são protótipos, né, desse homem e dessa mulher que se desligaram da comunhão com Deus. Então, quando a gente está falando de feminismo, né, de consequência, a gente observa uma descaracterização do próprio ser humano, né, que Deus não criou para isso, né, da mulher da sua feminilidade, do homem da sua masculinidade original. Né? Então, aí tem muita coisa para a gente conversar ainda. Né? Eu já estou adiantando as coisas, né, Ju? Eu posso pegar esse gancho? Porque Pode. isso é muito importante. Eu lembro de uma amiga minha, Aline, ela às vezes me questionava, a gente tinha muita liberdade para conversar, e ela me questionava na faculdade, ela não é cristã, na UFBA, né, estudando história, e muitas vezes ela me questionava a respeito do cristianismo. E eu gostava muito de conversar com ela, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com pessoas fora do meu âmbito cristão. Muitas vezes criado na igreja, filho de pastor. Então, foi uma coisa muito interessante quando ela começou a colocar questionamentos que eu não tinha, muitas vezes, ouvido a respeito da palavra, como se a Bíblia fosse machista. Porque a Bíblia é machista. Eu já ouvi isso. Quem nunca ouviu isso... Pergunta aí, ó. Uma das perguntas principais. Né? Pergunta constante. Mas acho que a gente acabou de responder isso aqui. Você me respondeu isso daqui. A história não acabou aqui no Gênesis. E eu acho que toda a história do Antigo Testamento até o Novo Testamento, assim, as Escrituras, elas muitas vezes não tá mostrando, ela não mostra ali o que deve ser feito, ela mostra o que aconteceu. Então, não necessariamente você vê uma narrativa, por exemplo, você vê a história de Saul, um rei péssimo, um péssimo rei. E a Bíblia não está falando, gente, vamos ser como Saul. Ela está mostrando um exemplo ruim de como que ser. não se deve ser quando você exerce a autoridade. Claro. Né? Então, assim, quando você vê um machismo na Bíblia, ele está nesses lugares. Nesses lugares, não de, ótimo exemplo, muito bom, mas ele falando, o homem descaiu. O ser humano, o homem e a mulher descaíram. E o relacionamento dele está completamente desbalanceado. Mas veio Cristo.
Há uma redenção para esse relacionamento desbalanceado, onde o homem oprime a mulher, onde a mulher e o homem não tem um lugar correto na família. Sendo mais específico, assim, porque tem aquele texto clássico, né, que as pessoas sempre usam, que é Efésios 5, né, que diz assim, que a mulher deve ser submissa ao homem, e que o homem deve amar a esposa como a igreja. Como é que a gente responde isso? Como é que a gente explica isso para o mundo, né? A Bíblia é machista ou não? Pastora? A Bíblia não é machista e a Bíblia também não é feminista. Né? Isso é que precisa ficar claro. Né? A Bíblia é a revelação, né, do desígnio de Deus, do conselho de Deus com a família e outras coisas, né, como a gente estava conversando. Traz o conselho de Deus de como a gente viver a nossa humanidade nos nossos relacionamentos, nas nossas relações de trabalho, na relação da família. Isso diz respeito à fé. Né? Então, isso é para quem crê. Né? Para quem crê em Jesus, na revelação desse Jesus, que deu essa possibilidade de a gente ter relacionamento com Deus. Então, não existe essa ideia, é machista. Por que machista? O que é que se pensa quando se fala em machismo? É nessa relação de uma família patriarcal? Né? É observando esse texto de Gênesis que parou ali? Né? Feminista, e a Bíblia é feminista? Em que é feminista? Né? Também não é. Embora Jesus tenha valorizado, né, dentro de uma cultura extremamente machista, que era a cultura judaica, né, onde Jesus estava inserido, onde as mulheres, por exemplo, não entravam nos templos. Né? Então, existia isso, era algo da sociedade daquela época, que dirá hoje, né, uma coisa que se perpetuou, como você falou, uma realidade histórica. Mas Jesus se revelou para a mulher samaritana. Estava no poço de água e quis se revelar como filho de Deus para uma mulher. A primeira vez que A primeira vez. Não foi para um homem. Né? Foi na ressurreição também. Na ressurreição. Quem é que estava ali? Olha, sou eu. Pega aqui os meus cravos. Né? Então, Jesus... A gente pode dizer que Jesus é feminista? Não é essa a ideia. Ele era sustentado por mulheres. Né? Sustentado por, não é essa a ideia. Né? Porque o que é que traz, Ju, por trás dessa ideia do feminismo e do machismo? É essa visão partidarista, né, que Jesus abomina, né, que os apóstolos trouxeram e ensinam para a gente. Isso tudo é obra da nossa carne. A gente quer ter um lado. Né, o ser humano com a sua carnalidade. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não. Nós temos um lado só como família. Né? Como filhos de Deus. Nós temos um lado só. Nós temos uma relação de sujeição a Jesus, que é o cabeça da casa. Né? E o homem, se sujeitando a Jesus, é o cabeça da mulher. Né? Porque ela precisa, embora ela se sinta o pescoço, né? Todo mundo fala isso, mas essa relação é uma relação harmônica, né? Dentro de uma lógica de Deus, para quem crê. Né? Mas não tem que ter um lado. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente fica muito preso a isso. Né? Eu tenho que defender o homem, eu tenho que defender a mulher. Não. Né? Não é assim, essa ótica de Deus. Não. Uma coisa... Deixa eu praticar um interrupting com você? Pode. É porque Henrique falou, Efésios capítulo 5, ele falou sobre a mulher ser submissa. E eu acho que tem tanto problema nessa comunicação, porque... Nesse entendimento. Nesse né? entendimento. Porque quando você fala sobre submissão, gente, no dia a dia, a gente está numa igreja, quem está dentro do ambiente de igreja ouve muito falar sobre submissão. Mas quem não vive esse ambiente, quando ouve submissão... Acho que é subjugado, né? Você imagina o Anderson Oprimido. Silva, assim, um mata-leão em alguém, o cara sufocando, meu Deus, vencer a luta por submissão. A ideia é pejorativa. E nas escrituras, na Bíblia, a ideia de submissão é outra. É um outro vocabulário. Se tivesse um dicionário, o significado seria outro. Seriam praticamente duas palavras diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala submissão, que as pessoas são assim, uma mulher completamente sem voz, sem pensamento, sem espaço para viver, para ser feliz, para pensar. E não é, a ideia de submissão bíblica é outra. Em Filipenses, no capítulo 2, olha só, fala assim, eu vou ler a partir do versículo 3. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só a queda, a decrescente, né? Que existindo em forma de Deus,
Não considerou o fato de ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Deus fez homem. E, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou. Ele fala, ele era Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez servo. Sendo servo, serviu até a morte. E morte de cruz, ele submeteu. Ele constantemente submeteu. E Paulo aqui nos incentiva a nos submeter uns aos outros. Ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É aquele negócio de ter a mesma missão, né? Olha só que ideia. É uma ideia, gente, a marca suprema do que a gente vive, do cristianismo que a gente vive, está aqui, da humildade e da submissão. Então, não é uma coisa ruim. Quando a gente fala de submissão, não é ruim. É algo próprio do ser cristão. É alguém submisso. Submisso a Deus, primeiramente. Né? Mas nessa ideia da família, gente, a mulher, ela tem a ideia de auxílio, né? É de estar comprometida, de estar apoiando a mesma missão, né? De um homem. Então, isso não tem que ser uma coisa pesada, né? E quando o feminismo traz essa visão dessa liberdade, né, a todo custo feminina, como se essa relação entre homem e mulher fosse uma relação de dominação, aí eu me pergunto, isso é liberdade? Né? Que tipo de liberdade? Né? Porque a proposta de Deus, através das Escrituras, é que a gente viva uma relação de interdependência, de sujeição mútua. Não de dominação, né? Como eu falei, de autoritarismo ou de permissividade, eu agora vou viver minha vida do jeito que eu quiser também. Não, é de sujeição mútua. Então, que nível de liberdade realmente a gente vive? Né? Aí a gente descampa para a ideia da libertinagem. Eu uso a minha liberdade, de qualquer forma que o apóstolo Paulo, para dar ocasião à carne. Aí eu faço o que eu quero, eu domino sobre o meu corpo, eu digo quem é, quem não é. Né? Então, a gente perde o entendimento do que ele quer dizer, né? Dessa lógica de harmonia mesmo. Né? Vamos pensar numa música, né? Dá essa ideia de harmonia. Tem um ditado que eu ouço muito quando eu vou para o interior, essas coisas, que é tipo, não confunda liberdade com libertinagem. Sempre tem isso, sabe? E, tipo, uma coisa interessante é que Deus já colocou uma identidade para a gente na Bíblia. Nós somos filhos de Deus. Todo mundo está submisso a Deus, entendeu? E, tipo, eu acho que essa desconstrução dessa identidade faz com que você fique numa constante, tipo assim, procurando sempre algo maior, algo maior, algo maior, que você não vai achar a não ser Deus. Perfeito. Isso é tão importante, Ju, entender, porque saber quem eu sou, né? A identidade, porque quando a gente fala dessa terceira e quarta ondas do feminismo, a gente está falando de movimento identitário, principalmente de movimento identitário, e que busca a desconstrução da identidade. Eu domino meu próprio corpo. É interessante como você despessoaliza o seu próprio corpo. O corpo é meu, o corpo nem sou eu. O corpo é uma ferramenta que eu uso e moldo ao meu bel prazer. Se ele não se assemelha, se ele não serve ao que eu sinto, eu mudo meu corpo. Porque o meu corpo não sou eu. Nem meu corpo é meu. Isso é o contrário. Isso é forte, hein? As teorias de identidade, eles despessoalizam o corpo. Despersonaliza completamente. O corpo é também mais uma ferramenta. E quem eu sou? Assim, o que eu sou é definido pelo que eu sinto. Isso está cada vez mais forte esse tipo de pauta. Se eu me sinto mulher, e a Bíblia, ela é completamente oposta a isso. Você foi certeira nisso. Quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, como filhos de Deus, redimidos, criados por Ele, para Ele, não tem como. Onde é que está a minha outra identidade? Sabe? Acho que na minha vida e na vida de muitos de nós aqui, boa parte da conversão se travou nesse lugar, de descobrir que eu sou amado por Deus, sou um pecador, mas Deus me ama, Ele me redimiu, e isso consome tudo o que eu sou, eu sou amado por Deus, filho, criado para Ele, então não tem mais espaço para outra identidade, sabe? Não tem mais espaço para outro lugar, entende? É naquela ideia que você está falando do identitarismo e do partidarismo, né? Porque o que a gente vê no movimento feminista muitas vezes é que, assim, a gente luta por todas as mulheres, mas não por aquelas que não apoiam o nosso movimento.
Aquilo que a gente estava falando antes, né, de George Orwell, que ele fala, que, parafraseando, né, que que todas as pessoas são iguais, mas algumas pessoas são menos iguais do que as outras. E acho que esse é um dos principais problemas, né, porque, assim, Simone de Beauvoir tem uma frase que assim, deixa muito bem claro isso, que ela diz o seguinte: não deveria ser permitido a mulher nenhuma ficar em casa criando seus filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, justamente porque, enquanto a tiverem, muitas vão optar por ela. Então, as mulheres podem fazer tudo, menos o que vai contra a nossa pauta política, né? Que no final é isso, uma pauta política. Sim. Eu queria perguntar um negócio, que é em relação a isso da identidade mesmo. Porque, por exemplo, vamos supor que existe uma pessoa aqui na igreja e que ela tem uma identidade firmada no cristianismo. Ela se identifica como filha de Deus, tudo bem. Mas tem isso da pauta do vamos lutar a favor do direito das mulheres, e ela acaba associando isso ao feminismo e se torna uma feminista por conta disso. E como é que fica isso? Porque não tem como, sabe, ser feminista e cristã. Como fica isso, pastora? Muito legal essa citação sua aí, viu? É aquela coisa, Henrique, da desconstrução da naturalidade, da própria identidade, né, da mulher nesse papel maternal, né? Porque essa identidade, ela compreende papéis, não é, Ju? Eu, enquanto mulher, eu desempenho alguns papéis, né? E se eu entendo que eu sou filha de Deus, eu posso viver plenamente esses papéis, 100% esses papéis, sem nenhum se sobressair. Mas, assim, eu posso ser feminista e ser cristã, e ser discípula de Jesus? A pergunta é essa, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que pode ser que eu não me perceba feminista, né? Que em algum momento eu não entenda que eu estou tendo um comportamento ou um pensamento feminista. Mas, assim, é um contrassenso, né? Porque quando a gente fala da maternidade, por exemplo, né? A palavra de Deus fala que a mulher, essencialmente, deve se devotar à maternidade, como diz em 1 Timóteo, capítulo 2. Então, a mulher pode trabalhar? Pode. A mulher pode ter qualquer papel social? Pode, desde que esse papel não esteja comprometido, né, como mãe, desde que ele assuma um lugar de prioridade, né? Então, existem algumas mulheres que conseguem fazer isso, né? Mas tem outras mulheres que não. Então, elas podem optar por ficar em casa, embora Simone de Beauvoir não aceite, né? Porque esse lugar é um lugar poderoso, né? Porque, essencialmente, Deus deu à mulher a missão de criar uma nova geração, né? Criar uma nova mentalidade. Então, eu posso ser feminista e ser cristã? Não, porque o feminismo defende uma liberdade, né, que a gente chamou de libertinagem, né, nesse instante. Então, assim, eu uso o meu corpo como eu quiser, né, se eu aborto uma vida, né, eu não sou mais fêmea, eu sou não sei o que eu sou, né, são coisas que não combinam com essa revelação, né, e nem o exercício da nossa fé, né, porque quando a gente pensa que a gente está sendo mãe, está sendo esposa, a gente está sendo baseado no entendimento na palavra de Deus, não é segundo o meu conceito, a minha forma de viver, né? Aí eu posso ser feminista, mas segundo aquilo que a palavra de Deus fala, e eu abracei essa fé como discípula de Jesus, não tem como essas pautas andarem juntas. Alguma das duas vai ser superficial, né? Vai. Você vai ter que enxergar elas de maneira superficial e achar que dá para combinar, mas se você for profundo em cada uma delas, não tem como. De fato, elas se opõem na própria, assim, ontologicamente, para falar bonito, no próprio ser delas, no como elas se imaginam, na própria existência, não tem como. Acho que a gente tem que deixar muito claro que isso da mulher ter filhos, essas questões de funções diferentes, da mulher ter esse instinto maternal, é uma coisa linda, é uma dádiva de Deus, né? Porque o feminismo, né, tem desconstruído essa ideia de que essa ideia da maternidade como uma coisa boa, né? Ela realmente veio... Coloca como se fosse uma coisa pesada, como se fosse um jugo, né? Uma obrigação que... Primeiro que é uma coisa tão louca, porque, por exemplo, a mulher ela quer lidar de qualquer forma com o seu corpo
mas ela não quer lidar com as doenças venéreas, né? Ela não quer lidar com a gravidez indesejada. E se ela realmente é uma pessoa que tem uma racionalidade, vamos falar de uma feminista racional, por que ela engravida? Né? Com tanto método contraceptivo, né? Vigente aí. Tá tudo. Então, assim, são coisas que têm uma lógica, né? Que não é lógica. Assim, não. Então, assim, isso é importante da gente pensar. Eu estou pensando, eu estou abraçando o quê? Eu estou abraçando, quando eu digo que eu sou feminista, eu estou abraçando uma série de pautas. Né? Uma delas é a favor do aborto, né? Uma delas fala sobre a ideologia de gênero, dessa desconstrução da identidade da fêmea e do macho. Então, quando eu estou falando não é possível, né? Não é, porque no pano de fundo desse movimento, né, que abraçou outras pautas, a intencionalidade é a desconstrução da família, né? Da família nesse modelo que está estabelecido pela palavra de Deus. E isso é muito importante, porque tudo acho que passa por onde o pastor Sam está falando agora. Porque quando a gente pensa família de uma maneira muito pequena, muito terrena, muito restrita, a gente acha até de boa desconstruir e mexer nela. Porque o feminismo, ele parte de, como muitos outros movimentos historicistas, eles acham que as coisas são construídas pela história. O conceito de família é construído durante a história, o conceito de mulher é construído durante a história, pela cultura, o conceito de homem. Então, tudo isso foi construído e pode ser desconstruído. Mas as escrituras, elas não pensam assim, elas não olham assim. Ele fala, esses conceitos de masculinidade, eles passam pela história? Passam, são reais. Mas existe algo que Deus fez. Existe um lugar sólido para que, se a gente estiver perdido, a gente olha para trás e fala, não, é ali, é dali que eu saí, eu tenho que ir para lá. A Bíblia, ela nos diz isso. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1. Olha só, capítulo 1, versículo 26, você pode abrir aí. Isso é muito importante. Fala, e disse Deus, façamos o homem, e esse homem que é o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27 ele vai falar assim, e Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano à imagem dele próprio. E olha só, o que é ser imagem de Deus aqui? No sentido mais básico assim, do que está escrito aqui, uma das possibilidades de interpretação desse texto mais simples, é que a imagem de Deus, a imagem que Deus quis colocar dele mesmo na terra, é a imagem homem e mulher, a família. Ele quis representar a imagem dele, não através de um ser humano, de outro, mas de uma relação. Ele quis dramatizar quem ele é. Olha que coisa louca. Deus, assim, a gente conhece Deus é Trindade. Deus não é só uma pessoa sozinha, Deus é amor. E existe essa relação de amor interpessoal entre as pessoas da própria Trindade. E existe um papel para cada, inclusive, um exercício de um papel para cada um. Exatamente. E quando ele cria o ser humano, o homem e mulher, ele cria homem e mulher para dramatizar, como fazer uma peça de quem ele é. Eu vou fazer a terra e eu vou fazer com que eu seja conhecido na terra através dessas duas pessoas aqui, dessa família que vai ser construída. E isso daqui, o modo como eles vão se relacionar, vão revelar quem eu sou. Vão revelar a minha imagem. Você entende a grandeza disso? Não é porque a gente quer só que homem e mulher estejam juntos na família, pelo Congresso. E não é isso. Existe um plano, um projeto de Deus para revelar quem Ele é através da família. Isso é muito sério. Você fala do primeiro, quando Deus cria, e Ele fala assim, não, eu vou representar quem eu sou ali, antes de enviar Jesus. Você vê, depois que o ser humano peca e desconstrói essa representação, é que Ele envia Jesus para reconstruir essa imagem. E como é que os homem e mulher representam quem Ele é? Um homem, olha só, homem que de fato é mais fisicamente forte do que a mulher, que é biologicamente mais forte, ele nunca usaria essa força, ele não usa essa força para dominar a mulher. Usa para proteger, né? Usa para proteger, se sacrifica. Tem até um versículo que é Romanos 12, Diga aí. de 4 a 5, que fala, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Isso é muito importante. A gente perceber como um ao outro. Olha só como é que Deus revela essa imagem dele numa família. O homem que tem a capacidade física mais forte se sacrifica e se entrega por amor à mulher.
E a mulher que tem toda a capacidade de independência, porque a gente lê aqui nas Escrituras, Deus faz a mulher como uma auxiliadora idônea, uma mulher capaz de fazer face ao homem. Ele faz a mulher do mesmo material do homem, não de material inferior, qualitativamente. É o mesmo material. E olha, vamos pensar que não foi do pó da terra. Foi Não da foi? costela. Você vê que o material é melhor, mais elaborado, células Você vê- diferenciadas, osteoblastos, osteoclastos. Você vê que os dois não têm um material, os dois são feitos de carne e osso. Isso é muito importante porque nas comunidades vizinhas, nos mitos de criação das comunidades vizinhas, mulheres eram feitas de material inferior. E quando a gente vê o relato da Bíblia, o povo hebreu fala, não, a mulher não é qualitativa, antropologicamente inferior. O homem é igual. A mulher tem toda a capacidade de dependência, mas a mulher não usa essa capacidade de dependência. Ela escolhe submeter, ela se sacrifica. E no sacrifício mútuo do homem e da mulher, a gente tem essa dramatização de quem Deus é. Isso está lá em Efésios 5. Eu ia puxar esse gancho no que você falou, que muita gente pega esse texto e distorce, assim, aí passa a imagem para o mundo dizendo que assim, a Bíblia só bota uma função para a mulher. Não, ela bota uma função para o homem também, né? Que é amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o que é amar a mulher como Cristo amou a igreja? Se sacrificando, morrendo por ela, né? Eu estou descobrindo isso agora, 2 anos de casado, mês que vem, eu estou descobrindo isso agora. E é muito mais difícil do que eu imaginava, porque a gente pensa assim, o homem que usa sua força para sacrificar, para proteger a mulher, só que, assim, a coisa que a gente mais precisa proteger é a nossa mulher, não é de alguém que invade a nossa casa, é da gente mesmo. Deixa eu te falar, esse sacrifício em proteção da mulher é muito mais um auto-sacrifício do que um sacrifício para proteger contra a bala perdida que vem assaltar ela. Você vai ter, se você tiver 2 episódios disso na sua vida, de uma bala, é muito. Mas você vai ter infinitos episódios onde a sua arrogância, onde o seu orgulho vai ferir sua mulher. E disso que você precisa proteger ela. Porque você precisa amar e servir ela como Cristo amou e serviu a igreja. E isso que revela. Por que a gente está aqui? Por que a gente hoje é igreja? Porque Cristo sacrificou. E isso consumiu o nosso coração de amor. E como isso não revela a Deus? Fala, eu quero esse Deus. Eu quero isso. E Deus escolheu essa forma de sacrifício para revelar quem Ele é. Entende? E isso, inclusive, é o natural, como você está falando. Eu acho que a própria Simone de Beauvoir, nessa citação, ela quis dizer isso, né? No fundo, ela admitiu que é o natural, né? Não se faz esforço para maternar, o natural. Não se faz esforço para estar nesse lugar de proteção, né? Isso é visceral, né? Violento é você querer descaracterizar isso. Por isso que existe tanta crise de identidade, né? Com essa descaracterização de gênero, que está muito, muito associada a questões sérias, né? A psicologia explica mais aí, né? Como se lida com questões de autoestima, né? de autoaceitação, o que isso gera, né? dentro da própria família e para o próprio indivíduo. Então, o natural é isso, é esse senso protetor, né? E por que desconstruir isso, né? Que é o natural, que é o biológico, né? Então, aí eu vou voltar para aquilo que a gente está falando. Não tem como a gente não abraçar, né? Essa verdade que ele falou aí. É a verdade de Deus revelada. A gente precisa compreender, aceitar e viver, porque isso é o nosso natural. Foi para isso que Deus nos criou, né? E o que a gente força a barra, né? Não é o natural, né? Eu defender, né? Que eu preciso ser livre a qualquer custo, que eu preciso ser melhor, né? E dentro também dessa visão que eu percebo do feminismo hoje, nessa nova onda, aí, nessa 4ª onda talvez, é que não existe apenas o desejo de equiparar a força feminina ou a sua inteligência, o seu espaço na sociedade, mas assim é a descaracterização do masculino, né? Então, o macho também ele passa a ser descartável, eu não preciso dessa proteção, né? Então, e precisa, né? Todos nós precisamos dessa relação de proteção que demonstram, inclusive, a proteção de Deus, né, com a mulher, né, esse lugar de aconchego, de abrigo. Eu gosto muito de pensar, não sei se vocês já ouviram falar, eu gosto muito de conversar com as noivas, né, aqui da igreja, com as recém-casadas, sobre essa ideia de uma mulher que é livre em Deus, que exerce sua vida, seus papéis de uma forma enorme. Então, eu gosto de imaginar que a mulher é uma coluna e o homem é um telhado, né? Eu gosto muito dessa visão. Porque
quanto maior a coluna, mais alto vai ser o telhado, né? E se a gente se imaginar também, né, numa outra figuração, que a mulher é um pássaro, né, que tem a capacidade de voar, de viver essa liberdade, ela pode voar debaixo de um telhado, sabe? Um telhado bem alto, ela pode, debaixo da proteção, ela pode voar, ela pode exercer tantos papéis, ela pode ser plena, livre, né, nesse espaço protegido, né, não desprotegido, né, não num lugar desconhecido. Né? Então, a gente precisa entender isso, né, que Deus constituiu. E eu, particularmente, tento viver isso e sou, assim, meu telhado é abençoado. Né? Um telhadão. E eu estou ali para suportar ele, né? Sendo essa coluna para, de alguma forma, estar apoiando. Que ele, quanto mais alto ele tiver, mais alto eu também vou estar. Né? E esse alto não quer dizer aos olhos das pessoas, né, ganhando dinheiro ou prevalecendo em alguma coisa, mas é mais próximo de Deus, né, desse lugar, da presença de Deus. Porque a gente, como família, deve espelhar isso, né, originalmente, essa beleza que Deus estabeleceu para a família. Júlia, eu queria fazer uma pergunta para você. Posso fazer? Posso? Estou com medo. Tarsis, vou fazer a pergunta aqui agora. Você me permite, aqui não estou incentivando, mas só para, assim... Quero que Júlia responda. Vamos lá. Júlia, a partir do que a gente falou aqui, o que você, assim, você acha que esse homem que faz isso que Cristo faz, assim, é difícil submeter a um homem assim? Como assim? Um homem tão Protetor. bondoso, tão protetor, amável, submisso, servo, que te ama, que se sacrifica por você. Seria ruim? Não, isso é bom demais. Bom demais? Então, está ensinando ela bem, Fica tá? a dica. Fica a dica. Mas é isso, acaba assim, o feminismo, ele identifica um problema real. Assim, que existe um desbalanceamento do relacionamento entre homem e mulher causado pelo pecado. Existe esse problema. Mas a solução não é desconstruir, não é acabar com a família. A solução Não é diminuir o outro. Né? não é diminuir o outro. É o que a gente do estava outro. falando antes, né? Porque tem esses problemas, exatamente o que a gente falou, que tem esses problemas históricos do homem. Por exemplo, o homem é mais promíscuo historicamente do que a mulher. Só que o que é que o feminismo faz? Ao invés de tentar solucionar esse problema dos homens, não, a gente quer que as mulheres sejam tão promíscuas Que é uma quanto os igualdade homens. qualitativamente inferior. Exatamente. Essa igualdade não vale a pena buscar. É tipo, Assim, elas próprias dizem que somos inferiores. Elas admitem isso no texto delas. Tipo assim, isso que a gente acabou de falar. Os homens são mais promíscuos que as mulheres. E elas admitem isso. Tipo assim, os homens eram mais promíscuos, mas a gente tem que ser mais promíscuos que eles. Então, eles já se colocam num lugar de inferior. E, tipo, a solução que é dada a partir do feminismo é vamos ser o opressor agora. Bora ser vamos o ficar opressor. parecidos com esse opressor. Se esse opressor pode abandonar a família, abandonar o filho, e abortar na prática a família e o filho, vamos também abortar a família, vamos abortar o filho também. Só que não é assim, a solução das escrituras não é essa liberdade total, é pelo contrário, é a submissão ao outro. É a ideia da liberdade supervisionada, né? Que é o que falar do pássaro debaixo do telhado. E isso é uma dinâmica da família e da nossa sociedade. Todos nós precisamos viver uma liberdade supervisionada. Imagine se eu vou viver a minha liberdade de qualquer jeito e amanhã eu quero matar alguém, eu quero... Há sabe? sempre limites. Tem que existir uma limitação para a nossa proteção, né? Para a nossa proteção individual. Né? Então, E essa questão da busca por quebrar os limites é também totalmente sintomática com a questão do identitarismo. Porque, de novo, tudo aquilo me restringe. O meu corpo... Tem uma música até que eu não que eu lembro. caibo em mim, né? Exatamente. Tem uma música assim, minha carne não me define, o homem não me define. Ele vai falando, eu sou meu próprio lar. Eu lembro dessa música. Como tudo... Por que essas coisas... Essa definição é ruim? Porque que ela me limita. Toda limitação restringe o meu sentimento. O meu sentimento, ele tem que dominar e tem que dizer quem eu sou, segundo as teorias identitárias. Então, qualquer coisa que me limita, me prende, porque se é o meu sentimento que me define, e eu restringo, falo que não, isso daqui não pode. É como se eu estivesse cortando um pedaço de quem eu sou. Você entende? Como se eu estivesse amputando uma identidade minha. Por Me isso que essa limitando reação- no sentido potencial também. também. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Você está se limitando às suas percepções, aos seus sentimentos, mas também aos seus potenciais.
Né? Esses papéis que eu estou dizendo, que a gente pode viver de uma forma plena, abundante, eu estou limitando também. Né? E a gente pode viver todos esses papéis dentro das Escrituras. A limitação, a liberdade ali. Isso que você falou, isso é tão lindo, isso é tão importante, porque as pessoas acham que sem limitações elas vão ter liberdade. E não funciona assim. A gente vê cada vez mais o índice de depressão, tipo assim, escalando grotescamente, assim, assustadoramente, ainda mais na pandemia. Não sei se vocês vivem isso, né? Essa visão da liberdade, que não acompanha só o movimento feminista, mas a visão, né, padrão de liberdade social, que é assim, mas eu posso fazer o que eu quiser. O corpo né? é meu. Mas eu não consigo deixar de fazer. É o que Paulo fala. Eu não consigo deixar de fazer aquilo que eu nem quero, né? Eu não quero fazer, mas eu não consigo. Né? Então, que liberdade é essa? Não é. Né? Realmente. Então, a gente queria agradecer aos nossos convidados, nossa pastora Semi. Roger, muito obrigado, foi muito boa a conversa. Queria que vocês fizessem umas breves considerações finais, aí uma conclusão para tudo isso. Não é necessariamente uma solução, né? Mas... Primeiro, eu quero dizer que eu sou fêmea. Feliz por ser fêmea. Eu coloquei até isso lá na caracterização do meu canal, que a gente tem agora nas mídias, né? Do YouTube. Eu sou feliz por ser mãe, por ser, primeiro, filha de Deus, né, Ju? Nós somos filhas de Deus, amadas, mas eu sou muito feliz por ser esposa, por ser mãe. E eu defendo isso, né? Eu acho que eu me vejo nesse lugar de plenitude em Deus. E é muito bom a gente viver, né, assim, nessa liberdade, né, de se perceber quem a gente é em Deus. E a gente pode viver em paz, né, com a gente mesmo e com Deus, exercer os nossos papéis segundo a vontade de Deus. Né? E você aí, adolescente, jovem que está ouvindo isso, assim, desconstrua talvez, né, essa visão de que o casamento, ou essa família no modelo talvez mais tradicional na sua cabeça é um lugar de opressão, é um lugar que te limita. Não é. Né? Talvez a sua história não seja tão boa, né? Talvez a sua vivência como família seja um pouco opressora, não seja como Deus idealizou. Mas você pode fazer diferença dentro da sua família, exercendo os seus papéis segundo a vontade de Deus. Você pode ser uma mulher, um homem de Deus, para abençoar essa geração que precisa ouvir a mensagem da palavra de Deus. Você pode ser uma testemunha viva do amor de Deus, né? Desse amor pleno que pode ser vivenciado na família. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham coragem de assumir quem vocês são em Deus. Amém. Amém. Eu vou pegar o gancho da Semi. Talvez você, jovem adolescente, não tenha uma família que você olha e fala, poxa, que família maravilhosa. E talvez você identifique muito machismo na sua família, muito desespero, muita dor. E saiba que Deus também identifica isso, se entristece com isso. E Ele tem uma solução para isso. E a solução dele não vai estar assim, na sua própria mão, na sua própria desconstrução, através do feminismo, através de diversas pautas. Deus tem uma solução para a sua família. Ele tem uma solução para o seu futuro, Ele tem uma solução para a sua vida, Ele tem uma solução para a nossa sociedade, para todo o desequilíbrio que há entre nós. E Ele enviou a solução. Ele se fez homem para ser a solução. Ele morreu para ser a solução. Ele tem poder para solucionar. Ele tem a solução, Ele tem poder para solucionar, Ele tem meios para solucionar, e Ele quer solucionar. Então, se você está aí confuso, meu Deus, agora eu não sei muito onde eu estou, eu ainda me identifico com umas pautas feministas. Coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração nas Escrituras, fale com seus pastores, fale com pessoas, assim, líderes sábios da sua igreja, e se abra para não para se aproximar de uma ideia interessante ou de uma ideia muito legal para debater na escola, mas se abra para se aproximar de Jesus e deixar Ele transformar a sua família. É isso. Amém. Então é isso, gente. Agradecer novamente aos nossos convidados, a Ju. Gente, é isso. Se inscrevam aí no canal, deixem o like, compartilhem esse vídeo para quem você acha que pode ser abençoado por ele. Então é isso, gente. Valeu.